Olá pessoal, tudo bem? Mais um Repórter MT começando, hoje para falar sobre mais um assunto importante de saúde pública, a varíola dos macacos. Essa doença que é epidêmica no continente africano desde a década de 80, só que com a globalização a tendência é de que essa e outras doenças se espalhem pelos países do mundo. Atualmente a varíola dos macacos está presente em 125 países e para falar sobre esse assunto tão sério e importante, eu vou conversar agora com a doutora Letícia Cavalcante, infectologista, que gentilmente atendeu o nosso convite. Obrigado, viu, doutora, por estar aqui. Muito obrigada, Leandro, pelo convite. É um tema extremamente importante e que me preocupa, principalmente quando a gente fala de crianças e gestantes. Doutora, primeiramente, quais são as formas de transmissão e os sintomas também, para que as pessoas fiquem atentas em relação a essa doença? Então, a varíola do macaco, ela pode ser transmitida de 3 formas. Ou pela via aérea respiratória, ou seja, a secreção, né, e o ar que sai pelo nariz, pela boca, similar ao Covid, essas gotas mais pesadas de saliva e aquelas gotas mais levinhas que ficam suspensas no ar, da respiração mesmo. A segunda forma é pela pele. Então, quando a gente tem uma úlcera da varíola do macaco, mesmo que tenha casquinha por cima, o paciente ainda está transmitindo, então, o contato da pele com essa lesão, essa ferida. E, principalmente no Brasil, a gente percebe essa característica de transmissão por via sexual. E quais são os sintomas, doutora? Então, as pessoas pensam que quando adquirirem varíola do macaco, elas já vão ficar toda pintadinha, né? Ficar cheia das lesões, mas não é assim que funciona. A primeira coisa que acontece é que o paciente, quando ele tem contato com alguém doente, ele pode demorar até 20 dias para mostrar algum sintoma. Quando ele começa a mostrar sintoma, na realidade ele tem uma febre alta, cerca de 2, 3 dias, e ele começa a ter ínguas, né, que são linfonodonegalias, principalmente no pescoço e na região genital. 2, 3 dias depois da febre e de aparecerem essas ínguas, começam as feridinhas, né? Na realidade, ela não começa como uma ferida aberta. Ela começa como se fosse uma picada de mosquito, que fica aquela bolinha avermelhada por cima. Depois, essa bolinha avermelhada começa a ter secreção líquido por dentro. A gente fala que de pápula sai para uma pústula. E aí, gente, uma característica que fica diferente das outras infecções de pele que pode acontecer. Ela fica com o meio, com o passar do tempo, o meio dela começa a ficar escuro, pretinho. É como se tivesse um olhinho preto no meio, que na realidade é a necrose daquele ponto do meio. E aí, em seguida, ela começa a ulcerar. Ela abre em ferida com as bordas bem elevadas. Ela pode acometer palma das mãos, planta dos pés. A gente tem bastante lesões em região genital e em região oral. E mesmo que seja uma doença viral, como a boca, a gente estava até conversando aqui, as partes mais contaminadas do corpo, que mais tem bactérias, isso naturalmente é a boca e a região genital. Primeiro a boca. Como a gente tem muitas lesões na boca e na região genital, é comum que essas lesões fiquem recobertas por infecções bacterianas secundárias. Sabe quando a gente tem uma feridinha de pele e que coça e dali um tempo cria uma pus por cima? Então, que já tem que usar uma pomadinha antibiótica, alguma coisa, a mesma coisa, só que várias e várias vezes, né? Porque tem várias lesões na região da boca e na região genital. E aí a gente fica preocupado primeiro, porque as pessoas têm que entender que, apesar de ser viral, ficar em casa sem procurar auxílio médico é um risco grande, porque pode ter essa infecção bacteriana secundária. E segundo, porque dificulta a alimentação, a hidratação. Então, quando a gente pensa em crianças e em idosos também, o fato de ficar desidratado e desnutrido, eles são coisas extremamente prejudiciais para a recuperação de qualquer doença. E é uma coisa que me preocupa também. Após esse quadro que a senhora apresentou, o paciente recuperado, como é que fica a questão da recomposição da pele? Essas manchas ficam permanentes, elas saem, as feridas saem? Porque, assim, é uma imagem assustadora, né? A manifestação da varíola dos macacos no corpo, né? Sim, na realidade a gente tem vários graus. Por exemplo, eu tive um paciente aqui em Cuiabá que teve 2, 3 lesões. Uma só abriu na região do glúteo, que fez uma úlcera menor, e sumiu tudo sozinho. E eu tive outros pacientes em Cuiabá, 2 pacientes em Cuiabá, que tiveram muitas lesões, que fizeram infecções graves de amígdala, sabe? E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque a quantidade de lesões vai determinar a quantidade de cicatrizes depois.
É uma lesão um pouquinho mais profunda, dependendo do tom de pele da pessoa, ela fica mais amarronzada, a cicatriz mais escurecida. Depois se faz tratamento estético para diminuir essa questão do amarronzado, da manchinha que fica, tá? Mas a preocupação é a quantidade de lesões no paciente e o quanto vai debilitar. Outra coisa interessante, enquanto as lesões não estão cicatrizadas, o paciente ainda transmite. Então, o isolamento dura em média 20, 30 dias, diferente do Covid, que dá cada vez menos. Então, como são muitos pacientes, né, a população em idade de trabalhar, laboral, a gente ter essa série de pessoas, né, dentro de casa, isso pode atrapalhar até a economia do Estado. Bom, fazendo uma comparação com a Covid em termos de contágio. Eu estou colocando a Covid porque foi algo que mexeu com todo mundo, a gente viu o que essa doença fez, né, com a população em geral, no mundo todo. E a varíola dos macacos, ela é de mais fácil contágio em relação à Covid? Qual que é a preocupação nesse momento? É importante manter o uso de máscara, isolamento social, medidas de biossegurança. O que a senhora pode orientar a população em relação ao contágio dessa doença, como que ele acontece e como tentar evitar a contaminação? Então, o contágio é mais fácil de acontecer do que do Covid, porque vocês viram que tem 3 formas distintas de você adquirir a doença, né? E isso associado a esse desafrouxamento das medidas de isolamento social, uso de máscaras, o álcool na mão, a questão até dos abraços, beijos, de ficar muito próximo, as aglomerações, tudo isso aí aumenta muito esse potencial de transmitir muito rapidamente. Tanto que a gente vê que o crescimento de casos no Brasil está sendo muito rápido. Então, mais contagioso que o Covid. As medidas que a gente pode tomar: o uso de máscaras, o álcool gel, o distanciamento, evitar as aglomerações, o contato pele a pele. E aí a gente tem uma abordagem muito importante, porque 98% dos casos diagnosticados são de homens, né? E em grande parte dos casos de homens que fazem sexo com homens. E aí, a gente se preocupa em relação a tentar manter um parceiro mais fixo, sabe? Não ter vários parceiros, ou se tiver sintomas, a se manter em casa. O preservativo é uma polêmica, mas ele não protege contra a varíola dos macacos. Então, nesse tempo, tentar ter menos atividade sexual ou ter parceiros fixos, né? E se esse parceiro, ou se você tiver algum sintoma, que seja as ínguas no pescoço ou a febre, manter o afastamento. Se souber que teve contato com alguém com monkeypox, né, ou varíola do macaco, é também extremamente importante você se manter em casa e observar sintomas que podem acontecer até 21 dias depois desse seu contato. Agora, sobre o crescimento dessa doença no país, vai se alastrar também? Qual que é a expectativa? Eu espero que não, porque assim, a gente passou por um trauma muito grande em relação à Covid-19. Eu acho que mais uma epidemia vai ser muito prejudicial em todas as áreas, né? Desde a nossa paz, né? Da nossa tranquilidade em poder viver a vida de forma tranquila, daí envolve economia, família, lazer, entretenimento, e a gente sabe que mexe com tudo, né? A notícia é muito preocupante e a tendência, sim, é que a monkeypox ou varíola dos macacos se alastre, como já está alastrada. E é o que a gente estava conversando aqui também. Doutora, mas a mortalidade dessa doença é baixa, poucas pessoas morrem. O do Covid também era uma mortalidade baixa, 7, 10% dos casos. Em relação a outras doenças, como a raiva, que mata quase 100% dos pacientes, né? O que acontece uma coisa são 100 pessoas terem uma infecção, né? Que morreriam 10 pessoas. Outra coisa é 1 milhão de pessoas terem. Então, isso me preocupa. E o suporte para as crianças, né? Que se tiverem casos graves, crianças, elas não costumam manter a máscara, a higienização das mãos é mais difícil, tem esse contato próximo de uma criança com a outra nos colégios e tal. O risco é maior para a criança e também pode ter uma malformação no feto também? Então, os casos mais graves são nas crianças. Nossas crianças não estão vacinadas, porque a vacina vai chegar agora no Brasil e para casos de exceção ainda. E existe a transmissão congênita. Então, a mãe grávida pode passar para o bebê e o bebê ter parto prematuro, morte na barriga. A gente ainda está estudando, né, sequelas, né, que nem aconteceu da Zika. A gente está ainda estudando, né, com base nesses casos que virão, mas já existem relatos nos países africanos da questão das sequelas e dos abortos relacionados
a infecção na gestante. Bom, a vacina então é a grande esperança. Deve começar... Tem um cronograma já de vacinação? Vai ser um processo acelerado? O que a senhora já está sabendo disso? Então, foi um grande susto para o mundo o fato da Acha que a varíola gente dos vai ter a macacos. mesma dificuldade de vacina da varíola em relação à Covid ou não? Sim, a gente vai ter, porque a gente tinha um estoque limitado mundial. E aí a doença começou a ter em vários lugares. Mas já existe a vacina, diferente da Covid, né? Ou não? Existe a vacina para varíola comum, que tem essa imunidade cruzada com varíola dos macacos. A gente não sabe a porcentagem de proteção em relação a não ter doença nenhuma. A gente sabe que diminui muito os casos graves, mas o mundo não teve tempo de produzir e muita gente está comprando ao mesmo tempo. Então, no Brasil, a gente não produz a vacina da varíola, porque é uma doença que foi exterminada, né? Em 1980 já não tínhamos casos no Brasil. A gente está tentando comprar uma quantidade. Normalmente é a preço de ouro, a quantidade vai vir pequena e a gente vai precisar vacinar essas populações de exceção, né? Que incluem as gestantes, que a gente tentar ver a segurança e vacinar as crianças e os profissionais de linha de frente, que também têm altíssimo risco de se contaminar. E se vocês quiserem saber mais detalhes sobre a varíola dos macacos, eu queria convidar todo mundo para entrar no @rede.libertar, que é um Instagram, uma página do YouTube em que a gente vai disponibilizar aulas. São só profissionais de Cuiabá, de saúde e bem-estar, que estão focados na saúde da população cuiabana, mas principalmente na população LGBTQIA+, que hoje grande parte dos casos de monkeypox está nessa população, e é uma grande preocupação pra gente, porque é uma população vulnerável, tá? E nós estamos lá à disposição para discutir esses casos e para depois fornecer o melhor atendimento para os pacientes. E essa rede é uma rede que vocês montaram de forma voluntária? Como que é feito esse trabalho? Isso, essa foi uma rede que a gente montou com o objetivo de conscientização, de educação em saúde, mas também de networking, de conseguir interligar pessoas que pensam da mesma forma, no sentido de respeito à diversidade, de acolhimento. E aí a gente montou essa rede que vai promover discussão dentro desses ambientes virtuais e vai estar pronta para acolher em diversos locais, né, onde cada profissional está atuando, acolher os pacientes LGBTQIA+. E essa ideia de levar saúde e bem-estar para esse grupo específico é muito interessante, mas também me parece que vocês vão estender isso para algumas comunidades? Exatamente. Essa rede ela tem um perfil de divulgação e marketing, mas a gente quer muito, e já somos parceiros da Liga da Diversidade da Univag, então a Liga dos Alunos de Medicina, da Saúde e da Diversidade, e nós queremos fazer educação em saúde, e nós também estamos organizando as parcerias com as ONGs para tentar fazer o trabalho também voluntário para essa população que é tão vulnerável. Doutora Letícia, parabéns por fazer parte dessa iniciativa tão interessante, muito obrigado por ter atendido aqui o nosso convite, foi muito esclarecedor todo o conteúdo que você trouxe para a gente em relação a essa doença. Que eu oro a Deus e espero que a gente consiga soluções antecipadas para que a gente não viva um estrago de novo, como foi a última pandemia que nós tivemos aí. Amém. Que assim seja. Muito obrigada pelo convite. E a você, muito obrigado pela tua audiência. Até o próximo Repórter MT.